Olá, meu querido amigo, minha amiga. Hoje nós vamos para a parte final de Mateus, no capítulo 25. Eu não estou indo muita pressa, porque eu quero realmente que o Senhor fale aos nossos corações. O importante não é a gente aqui correr com a palavra, mas a gente realmente meditar e ouvir Deus falando aos nossos corações. E eu sempre oriento vocês, faça a sua própria leitura em casa. Leia também o capítulo, porque o Senhor com certeza vai falar coisas novas para ti. Ele vai trazer revelações que são do coração dele para o teu coração. Então nunca deixe de ler a sua Bíblia todos os dias. Mantenha uma vida de oração, uma vida de se arrepender e deixar todos os caminhos do pecado, porque é isso que o Senhor quer de nós, que nós venhamos ser santos, irrepreensíveis. Perfeitos não seremos. Enquanto nós estivermos nesse corpo carnal, todos nós estamos sujeitos, né, a pecar, até a cair. Mas a palavra de Deus fala que o justo cairá 7 vezes, mas a mão do Senhor o levantará. Então, se caiu, se pecou, corra para os pés de Jesus. Senhor, me perdoa. Não deixe eu sair do caminho. Me lava, me transforma. E é assim que o Senhor vai nos sustentando. Como a palavra de Deus fala, de glória em glória até chegar à estatura do varão perfeito, que é Jesus, né? Ou seja, aos poucos ele vai nos transformando para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Aleluia. Vamos continuar aqui. E eu queria já pedir o seu like, pedir o seu comentário, pedir que você, se você não é inscrito, inscreva-se, me dê esse apoio para que a palavra chegue a outras pessoas. Amém? Bom, vamos começar aqui e hoje eu vou começar a partir do versículo 14, Mateus 25, 14. Os três empregados. Em outras versões, eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, em outras fala a parábola dos talentos. Jesus continuou: O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro, ele deu 500 moedas de ouro. Ao segundo, ele deu 200. E ao terceiro, ele deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado, que havia recebido 500 moedas, chegou e entregou mais 500, dizendo: O Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então, em outras versões fala assim: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então o empregado, 22. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: O Senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro. E por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas, o que enterrou, né? Chegou e disse: Eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Então, olha só, né? Ao invés dele valorizar aquilo que ele recebeu, ao invés dele confiar que
Se o patrão entregou nas mãos dele, é porque ele acreditava que ele tinha capacidade para negociar, mas por medo ele foi e enterrou. Então, olha só a resposta, né? Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei? Por isso você deveria ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1.000 moedas, porque aquele que tem muito, assim, ele tinha 500, ganhou mais 500, ficou com 1.000, né? Aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem-no fora na escuridão. Joguem fora o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Meus irmãos, qual é o lugar que há choro e ranger de dentes? Coisa séria, hein? É coisa muito séria. É uma advertência muito séria. Então, olha só aqui. A palavra fala nessa parábola dos talentos. Aqui eles colocaram como moedas, né? Os talentos foram aquilo que o Senhor confiou a cada um dos seus servos enquanto ele está no céu preparando a nossa morada, e quando ele voltar, aleluia, no dia do juízo, nós vamos prestar contas daquilo que ele colocou nas nossas mãos. O Senhor, ele tem um plano para cada um. E é interessante que ele fala aqui, ó, que ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Eu estou tentando procurar aqui o versículo, né? Mas eu não estou achando aqui, tá? Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Deus, ele conhece a minha estrutura, ele conhece a sua estrutura. A gente não tem, irmãos, que viver em competitividade, nos comparando uns aos outros. Ai, porque fulano tem tão pouco tempo de igreja, o pastor já colocou ele naquele cargo. Ai, porque o fulano já tá não sei o quê, naquele cargo. É porque o fulano tá não sei aonde, já tá não sei aonde. Nós não precisamos, porque eu já estou tanto tempo aqui só nisso daqui. Nós não precisamos, não podemos andar em disputas de poder, nos comparando uns aos outros. Sabe, que a gente venha valorizar aqui o dom, o talento que Deus deu para mim, o dom e o talento que Deus deu para você, o dom e o talento que Deus deu para o nosso irmão, porque ele viu a nossa capacidade. Às vezes a gente olha para uma pessoa e parece que ela tá com muito, né? Ai, meu Deus, olha. Mas Deus viu a capacidade dela. Talvez eu não tivesse a capacidade de suportar a carga, porque tudo aquilo que você recebe tem uma carga, tem um peso. Quando você está fazendo uma obra para o Senhor, quando você acumula mais outro, tem um peso. Não é, irmãos, é só prazer, só alegria, não. Tem um fardo, tem um peso, tem uma luta, tem uma perseguição. Tudo que é feito na obra do Senhor, você paga um preço. Então, Deus, ele conhece a minha capacidade, ele sabe o que eu posso suportar, e ele conhece a sua. E por isso ele deu 500 para um, 200 para outro e 100 para outro. Mas sabe o que é interessante? O que recebeu 200, ele não ficou se comparando ao que recebeu 500. Ele não ficou murmurando, ai tadinho de mim, meu Deus, eu não sou reconhecido aqui, ninguém me dá uma oportunidade nessa igreja. Ai, meu Deus, o pastor não me enxerga. Ah, não é possível. Sabe, essa coisa do vitimismo, essa coisa de ficar, né, no eu, sabe, porque eu, sabe? Tem tantas coisas pra gente fazer no reino dos céus. Quando você está cuidando da sua família, eu já falei isso aqui em outros vídeos. Quando você está cuidando bem da sua família, quando você está cuidando bem, vocês que são casados, do esposo, da esposa, dos filhos. Gente, isso é para Deus um grande ministério. Você vai receber um grande galardão quando você está dando bom testemunho de Jesus no seu trabalho, na sua faculdade, na comunidade. Quando você está sendo uma pessoa que paga o que você compra, né? Quando você está sendo uma pessoa. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu estou com dívida no banco. Mas é só com o banco e graças a Deus estou tentando negociar, pagando aos poucos, né? Então, quando a gente está fazendo o melhor, tentando viver da melhor maneira que agrade ao Senhor, sabe? E se Ele te deu, por menor que seja,
muitas coisas para você fazer dentro da igreja. E nenhum trabalho é mais importante, é maior ou menor do que o outro. As pessoas que estão ali limpando a igreja, se elas não limparem a igreja, o culto não funciona. Quem é que vai para a igreja e ficar num ambiente podre, sujo, cheio de sujeira? Então essas pessoas são imprescindíveis, que lavam um banheiro, que lavam um vaso. Como é que a gente vai estar dentro de uma igreja que tem um ambiente imundo? Você entendeu? É pessoas que às vezes cuidam das criancinhas. E, gente, vocês não têm ideia do quão importante, do quão precioso é para Deus isso. Tudo que você faz, mas não é só quantidade. Deus não está falando aqui de quantidade, mas sabe de que principalmente? De qualidade. Se você fizer algo que chegou nas tuas mãos, que você deu o seu melhor, que você entenda que você não está fazendo para o pastor, você não está fazendo para o fulano, você não está fazendo para receber aplausos dos outros, você não está recebendo, a sua recompensa não é aqui, a minha recompensa não é aqui, será lá. Então que nós possamos fazer como para Jesus. E agora nós vamos continuar, porque eu quero ver se eu termino hoje esse capítulo, o juízo final. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. É Jesus que está falando. E venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram ver-me. Então os bons perguntaram: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Eu estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntaram: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro ou sem roupa, ou doente ou na cadeia e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pobres pessoas, uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Lembrando, né, meus irmãos, que bom é aquele que faz a vontade de Deus. Bom é aquele que ama e obedece a Deus. Bom é aquele que pratica a palavra. O mundo tem uma visão de bom. Às vezes a pessoa dá. Meu gatinho fazendo barulho aqui. Às vezes a pessoa. Ele vai fazer mais barulho. Às vezes a pessoa dá, né? Ofertas, roupas, até comida, até ajuda, né? Muito em instituições carentes. Mas o que acontece? Ela não obedece. Ela não anda com Deus, ela não se submete a Ele, ela adora outros deuses, ela vive na imoralidade. E essa obra, meus irmãos, Deus não recebe. Nós não podemos ter uma vida dupla. Ser bom aos olhos de Deus é obedecer os mandamentos. Ser bom aos olhos de Deus é se afastar do mal, do pecado.
que a gente possa vigiar nisso. Temos sim, Jesus deixa claro isso, né? Quando nós estamos fazendo aos pobres, visitando um doente, quando nós estamos levando o amor de Deus dentro dos presídios, quando nós estamos levando Jesus, ou um alimento, ou uma roupa, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus, isso agrada a Ele. Ele recebe como se fosse para Ele. Você já viu a importância disso? Quando você está fazendo, às vezes, ali por uma pessoa que está em situação de rua e você chega ali e oferece um alimento, né? Uma pessoa que às vezes vem ali no supermercado, vem beirar a porta do seu carro quando você está indo embora e você, sem olhar a quem, sem julgar, sem pegar uma pedra, sem, isso já vai ser para o álcool, isso já vai ser para droga, você simplesmente ajudar com alguma quantia, com alimento. Eu aprendi isso, meus irmãos. Nós não somos aqueles, a igreja de Cristo, eu e você. Não fomos chamados para julgar, mas fomos chamados, meu gatinho aqui, fazendo barulho. Mas fomos chamados para estender a mão. Estenda a mão, socorra ao necessitado. Estenda a sua mão. O julgamento pertence ao Pai. O julgamento pertence a Ele. O que nós não podemos é deixar de falar a verdade. Sabe qual é a mensagem do Evangelho? Sabe qual é a mensagem que Jesus deixou claro aqui? Arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E essa verdade nós não podemos omitir. Essa verdade nós não podemos diminuir. Nós não podemos mudar a Bíblia. Não podemos mudar a palavra do Senhor para que as pessoas achem mais agradável, para que as pessoas se sintam melhor. Não, nós temos que falar a verdade, da maneira que a verdade é. Que Deus abençoe você. Curta, comente, compartilhe, isso ajuda o YouTube a recomendar a palavra de Deus para outras pessoas. Se não é inscrito, inscreva-se. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus.